Faça mais com a inteligência de muitos. Nós vivemos em um mundo muito acelerado, onde o tempo é escasso, a concorrência é cada vez mais acirrada, mais selvagem, e a visibilidade se tornou quase tão valiosa quanto o próprio resultado que as pessoas obtêm. Em muitos cenários, quem aparece tem mais valor percebido do que quem realmente executa uma tarefa ou tem uma ideia. É um cenário que pode parecer injusto à primeira vista, mas que na verdade revela a habilidade estratégica que poucas pessoas tentam desenvolver de forma consciente. A capacidade de coordenar, de liderar e organizar os esforços de outra pessoa e ainda assim estar à frente como a mente construtora por trás de tudo aquilo que aconteceu. Essa lógica está presente no mundo corporativo, nos negócios, na política, na cultura e até mesmo no cotidiano das pessoas comuns. Um gerente que assume o crédito pelo desempenho da equipe, um professor que organiza uma feira escolar com a ideia dos alunos, mas é reconhecido apenas pela escola como o idealizador. Um empreendedor que contrata alguém para executar tarefas técnicas, mas se apresenta como responsável final por aquele projeto. Esses são alguns exemplos reais do dia a dia que acontecem com muito mais frequência do que se possa imaginar. A verdade é que talvez você mesmo já tenha feito isso, mesmo que de forma inconsciente. Talvez você se lembre daquele trabalho em grupo onde você organizou, apresentou, deu a cara a tapa e ficou com grande responsabilidade, mesmo sem ter feito todas as partes desse trabalho sozinho. Esse é um exemplo clássico, né? A nossa época de escola lembra muito isso. Não é trapaça, é posicionamento, é liderança, faz parte do jogo. Quem entende essa dinâmica acaba avançando em algumas áreas, consegue construir uma reputação e acaba se tornando uma referência. E então essa referência acaba também atraindo novas oportunidades. Agora, quem não entende, por mais talentoso que seja, acaba correndo o risco de ser sempre o executor, mas nunca aquele que é reconhecido. Essa, obviamente, não é uma regra bem cruel, mas é uma realidade prática. E mais do que aceitá-la, o ideal é aprender a usar essa regra com sabedoria e ética. Porque liderar, inspirar e unir talentos não é explorar, é multiplicar possibilidades. E quem domina essa habilidade abre caminhos para construir algo maior do que ele poderia tentar fazer sozinho. Uma das primeiras lições dessa mentalidade clara e poderosa é a seguinte: não faça você mesmo aquilo que outros podem fazer por você com excelência. E isso não tem nada a ver com preguiça, mas tem a ver com foco, com inteligência própria, prática, aliás, né? E com estratégia a longo prazo. É uma escolha consciente de onde você vai tirar e investir sua energia, sua criatividade, sua atenção em outras coisas. Então, quanto mais alto você quiser ir, mais precisará aprender a soltar o operacional e assumir o papel de liderança. O empresário e escritor Flávio Augusto, fundador da Wisep e ex-dono do Orlando City, costuma dizer, abre aspas, não seja empregado na sua própria empresa. Essa frase simples carrega um princípio valioso. Se você quiser fazer tudo, controlar cada detalhe, atender cada cliente, resolver cada pepino, vai acabar se tornando um escravo da sua própria ideia. Vai trabalhar sem parar, mas nunca vai conseguir escalar o seu negócio. Você vai se cansar mais cedo, vai render menos e no final pode até perder o prazer no seu projeto ou naquilo que você está fazendo. Essa armadilha é comum entre pequenos empresários como eu. Profissionais liberais, líderes de projeto e até mesmo dentro das igrejas e organizações não governamentais. É o famoso ninguém faz como eu, que acaba sendo um veneno malicioso. Porque sim, talvez ninguém faça como você, mas isso não significa que outros não possam fazer muito bem com o seu direcionamento. Nós precisamos abrir mão. Para o projeto de crescimento, uma palavra é essencial: delegar. Nós precisamos aprender a delegar. Steve Jobs, por exemplo, não programava, não desenhava circuitos e nem criava pessoalmente os produtos,
mas ele sabia reunir as mentes brilhantes, extrair o melhor de cada um, conectar tudo isso com uma visão forte. Quem ficou com conhecimento, né? Ou com quem ficou com reconhecimento? Ele, porque ele liderava, comunicava, inspirava e sabia onde colocar o nome dele. Jorge Paulo Lemann, um dos empresários mais respeitados no Brasil e no mundo, fundador da Ambev e dono de uma das maiores fortunas, nunca foi conhecido por colocar a mão na massa. Em cada detalhe das suas empresas, ele foi mestre em montar times de alta performance, delegar com clareza e manter o foco total em estratégias e resultados. Como ele mesmo disse certa vez, o sonho grande se sonha junto e se realiza em equipe. Vamos então refletir em algumas frases. Michael Gerber, no livro O Mito do Empreendedor, afirma: trabalhar no negócio é importante, mas o verdadeiro crescimento vem quando você trabalha no desenvolvimento do negócio e não apenas dentro do negócio. Napoleão Hill, autor do livro Quem Pensa Enriquece, reforça: homens de sucesso se cercam de pessoas competentes com quem divide tarefas e responsabilidades, mas não o mérito final da liderança. Precisamos e vamos acabar entendendo que o crédito vale tanto quanto o esforço. Existe uma ideia romântica, mas também uma ideia perigosa, que muitas pessoas repetem por aí. Elas dizem ao alto e bom som: eu não me importo com a fama, o importante para mim é fazer meu trabalho bem feito. Esse tipo de pensamento parece até um pensamento humilde, bonito, florido, e até pode vir a ser de um coração sincero, mas na prática ele costuma ser um bloqueio que impede as pessoas que são talentosas de crescerem, de serem lembradas e de serem até mesmo recompensadas. Infelizmente, o mundo não premia apenas quem faz, ele premia quem aparece como o responsável por aquela conquista, ou aquele empreendimento, ou até mesmo aquela ideia. Isso não significa que você tem que mentir ou roubar o mérito alheio, mas sim ocupar o lugar de liderança com clareza, se posicionar estrategicamente para ser reconhecido. Como escreveu certa vez o consultor norte-americano Harvey Mackay, não é o que você sabe, nem quem você conhece. É quem sabe que foi você quem fez. Isso é o importante. Em outras palavras, de nada adianta fazer muito se ninguém associa você àquilo que você fez. O crédito por algo feito ou descoberto é tão importante ou mais importante quanto o próprio mérito, quanto a própria coisa feita. Porque o crédito é o que vai abrir portas, gerar oportunidade, trazer confiança social, reforçar a autoridade, criar reputação e, obviamente, trazer resultados financeiros também. A ausência de crédito, por outro lado, leva a pessoa a cair no limbo do esquecimento e do desconhecimento. A ilusão de o bem sempre aparece, muitas vezes vai fazer com que pessoas acreditem que o mundo é justo e sempre meritocrático, e que mais cedo ou mais tarde o esforço dessa pessoa será reconhecido. E obviamente em algumas vezes isso até acontece, mas na maioria dos casos o que não é comunicado, o que não é posicionado, o que não é defendido simplesmente desaparece, ou outra pessoa acaba tomando posse daquilo. É aí que a frustração chega, porque muitas pessoas honestas, competentes, trabalhadoras acabam ficando à margem da sociedade, à margem das realizações, não porque não têm talento, mas porque não souberam proteger a sua própria imagem diante dos resultados. Ou pior, deixaram que outros assumissem o crédito pelas suas ideias. O que elas não percebem é que em muitos ambientes, seja corporativo, acadêmico, artístico, até mesmo religioso, o silêncio ele é interpretado como uma ausência de liderança. Quem se esconde acaba sendo esquecido. Daí podemos tirar algumas lições importantes. Primeiro, garanta para si o crédito daquilo que você lidera, daquilo que você realiza ou daquilo que você coordena. E isso não é uma questão de vaidade, é uma questão de responsabilidade estratégica. Impeça que outras pessoas assumam o seu lugar na narrativa. Quem não protege a sua história será apenas figurante na história de outras pessoas. E se você deseja então ser lembrado, respeitado e até mesmo procurado, precisa estar à frente daquilo que você lidera. E isso exige um equilíbrio entre ser humilde e saber se posicionar, entre colaborar com os outros e não desaparecer,
no meio da multidão. O mundo funciona mais como uma selva do que como um salão de justiça. Essa é a realidade. Essa afirmação ela pode soar de maneira meio dura, meio intempestiva, mas é apenas uma constatação de uma lógica antiga que reage a quase todos os ambientes. A lógica é que nem sempre quem trabalha mais é quem colhe os frutos. Na natureza, por exemplo, muitos animais compartilham esse instinto de sobrevivência em grupo. Os leões, por exemplo, caçam juntos, mas o líder da alcateia é sempre o primeiro a se alimentar. Já em bandos de lobos, quem lidera muitas vezes nem participa diretamente da caçada, mas define o rumo, protege o território e comanda a matilha. A vida em sociedade funciona de forma parecida. Quem ocupa a posição de liderança, de influência ou de visibilidade, geralmente é quem vai usufruir primeiro, mesmo que outros tenham colocado mais esforço naquele processo. Essa é uma dinâmica implícita também nas empresas, nas igrejas, na política, nas startups, nas ONGs, projetos sociais, escolas, enfim, em todo lugar aonde existe hierarquia ou influência, essa realidade acaba se manifestando. Há quem execute, há quem organize e há quem represente. E não adianta lutar contra isso com sentimento ruim, pesado, com ressentimento. A pergunta mais sábia a se fazer não é se isso foi ou não justo, mas sim como eu posso me posicionar para liderar e ser reconhecido com integridade. Uma das chaves para usar essa dinâmica de forma ética, de forma prática, é entender uma coisa. Você só deve delegar quando já estiver se posicionado. Ou seja, estabeleça primeiro a sua liderança, a sua autoridade, clareza de propósito antes de transferir tarefa para os outros. Porque se você ainda não tem voz ou não ocupa uma posição de destaque, delegar pode parecer uma fuga ou desorganização. Mas se você já é visto como um centro da sua visão, do seu projeto, da sua estratégia, então delegar se torna um gesto de confiança e não de omissão. É por isso que grandes líderes, mesmo sem fazer tudo com as próprias mãos, acabam sendo vistos como o motor propulsor por trás de toda a organização, de todo projeto, de toda a ideia. Eles pensam no todo, eles organizam os talentos e garantem que os resultados levem seu nome e a sua marca. A sabedoria, então, está em usar a sua energia, onde ela mais vai render. Não é uma questão sobre fazer menos, é uma questão de fazer melhor. Principalmente usar o esforço coletivo para multiplicar o impacto sem perder a identidade do grupo. Como disse o general George Patton, nunca diga às pessoas como fazer algo. Diga o que precisa ser feito e observe a criatividade delas, que vai surpreender você. Este é o segredo da liderança eficaz, permitir que outros façam e ainda assim garantir que a visão continue sendo a sua. Você não precisa ter todas as ideias, mas você precisa dominar as habilidades. Você não precisa reinventar a roda. Na verdade, insistir em fazer tudo sozinho, além de cansativo, é um caminho certo para a estagnação e um caminho certo para perder de vista a visão e o propósito. Uma das posturas mais inteligentes que alguém pode ter é adotar e reconhecer o talento, a criatividade de outras pessoas e usar isso como base para construir algo ainda maior. É disso que se trata a famosa frase atribuída a Isaac Newton. Se enxerguei mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. Ou seja, ninguém cresce do zero, ninguém cresce sozinho. Toda conquista se apoia em algo que já foi feito antes por mentores, professores, parceiros, colaboradores, líderes. Quem entende isso não apenas avança com uma velocidade maior, mas também honra o processo coletivo que torna disponível qualquer grande realização. O mundo é feito de conexões, não de pessoas sozinhas. Empreendedores de sucesso, líderes religiosos, influenciadores digitais, artistas, gestores e até mesmo cientistas brilhantes. Todos têm uma coisa em comum. Eles se cercam de pessoas que sabem mais do que eles em áreas específicas. E o segredo do crescimento está
exatamente aí. Não tentar tudo sozinho, mas saber coordenar o grupo, coordenar as ideias. Steve Jobs, por exemplo, não programava nem desenhava placas, como eu já disse, mas ele tinha uma visão, ele tinha carisma e ele tinha um senso de oportunidade. Então ele sabia exatamente quem trazer para perto, como extrair o melhor dessas pessoas e como se posicionar e colocar o seu próprio nome como símbolo daquele resultado. O Walt Disney foi também um mestre nessa arte. Ele não desenhava todos os personagens nem dirigia todos os filmes, mas a sua visão e a sua assinatura estão em tudo que a Disney representa até hoje. E como ele mesmo disse, você pode criar, sonhar, desenhar o lugar mais maravilhoso do mundo, mas precisa de pessoas para transformar isso em realidade. Essa é a essência da liderança de impacto. Você não é tudo, mas deve saber unir tudo e todos. E ao fazer isso, seu nome se torna uma síntese de esforço coletivo, de criatividade e de direcionamento. Se você quer ir mais longe, comece a mudar de pergunta. Em vez de pensar, como eu posso fazer isso? Comece a pensar, quem já fez isso muito bem e como eu posso usar isso no meu projeto? Aposte em parcerias, monte uma equipe, mesmo que seja pequena. Aproveite o que os outros já criaram e coloque sua marca como líder, como integrador, como aquele que coordena uma nova ideia. Essa não é uma atitude arrogante, é um tipo de sabedoria relacional que entende que você pode ir rápido sozinho, mas só vai longe com outras pessoas. O pastor Carlito Paz, da Igreja da Cidade, gosta muito dessas frases. E mais, você pode ser lembrado, não por tudo, mas por ter feito acontecer. Então, primeiro, vamos lembrar, estabeleça a sua posição, se posicione. Antes de coordenar qualquer time, qualquer tarefa, antes de delegar tarefa, de assumir crédito pela realização, você precisa ter uma posição bem definida. Construir a sua autoridade, a sua influência e a sua liderança. Tudo isso se constrói com o tempo e com estratégias e ações conscientes. É um erro comum tentar usar o trabalho de outros sem ainda ter conquistado seu próprio espaço. Isso acaba gerando desconfiança, resistência e até mesmo boicote. Mas quando você estabelece sua liderança de forma clara, naturalmente as pessoas vão querer caminhar com você e entregar as suas ideias para que você lidere as execuções dessas ideias. Todo grande líder de verdade na história, em algum nível, acaba se tornando um maestro de talentos alheios. Ele enxerga potencial nos outros, reúne os recursos necessários, dá a direção e faz a mágica acontecer, mesmo sem tocar um único instrumento. Se você fizer tudo sozinho, vai ter resultados pequenos, mas se aprender a transformar o esforço dos outros em conquistas conjuntas com seu nome, com a sua referência, você poderá alcançar resultados melhores e maiores. Liderar, delegar e assumir o protagonismo de um resultado não é o mesmo que manipular ou explorar as pessoas. A diferença entre estratégia e oportunismo está em dois fatores: intenção e transparência. A manipulação acontece quando você usa os outros em segredo, apaga as suas contribuições e se apropria do que foi feito sem o reconhecimento da origem. Já a liderança verdadeira ocorre quando você orienta, coordena, potencializa os talentos ao seu redor e conduz tudo a um resultado, com o seu nome à frente, mas sem desvalorizar quem te ajudou a chegar lá. Ou seja, você pode sim aparecer, você pode brilhar, você pode receber aplausos, desde que conduza todo esse processo com clareza e com gratidão. Então, seja claro com o seu time, deixe claro desde o início que você está liderando um projeto e que o resultado final será assinado com seu nome, com sua marca, enfim, vai levar a sua presença à frente. A maioria das pessoas entende isso com naturalidade quando há honestidade no processo, e isso faz parte do mundo de uma maneira muito ampla. Reconhecer sem perder o protagonismo é importante. Reconhecer os outros não significa sair do centro. Um bom líder, ele vai aprender a dizer:
Essa ideia surgiu de João e eu percebi que poderia encaixar perfeitamente no meu projeto. E não há problemas com isso. A equipe executou com excelência o que eu havia planejado. Então nós vamos aprender isso ao longo da nossa jornada. Você avalia os outros, mas mantenha a sua liderança intacta. Então faça também outra coisa importante, recompense sempre que possível. Nem todo crédito precisa ser dado em público, mas de alguma forma toda contribuição precisa ser valorizada e reconhecida. Isso pode acontecer com coisas práticas, com coisas subjetivas, comissões, recomendações, elogios, oportunidades futuras. Pessoas prezam muito por serem valorizadas e elas acabam tendo uma vontade de contribuir novamente. Isso também acaba nos prevenindo de vaidade. Então, assumir o crédito pelo trabalho dos outros não deve se transformar em uma obsessão pelo próprio nome. O foco não é ter o ego inflado, e sim proteger a posição de liderança, proteger o seu espaço no mercado e sua reputação como alguém que entrega resultados. Então, resumindo, aquele que é inspirador não é manipulador. No final das contas, as pessoas querem seguir líderes que sabem o que estão fazendo, que sabem como conduzir os outros e que sabem agradecer. E que, acima de tudo, sabem para onde estão indo. Se você for esse tipo de pessoa, ninguém vai recusar te ajudar. Agora, se você, ao contrário, não sabe onde vai, não sabe o que quer, ninguém vai querer caminhar com você. Porque é inspirador estar ao lado de alguém que valoriza talentos, potencializa capacidades e, ao mesmo tempo, constrói algo grandioso sob sua liderança. Liderar não é roubar o palco nem roubar ideias. É saber quando entrar e brilhar e quando dar luz a outras pessoas. Essa é a sabedoria de quem cresce sem pisar, sem esconder e sem enganar. E é assim que constrói um nome sólido, uma reputação forte e um legado duradouro. Enfim, nós tratamos aqui de tudo que acontece no mundo, né, em que precisa-se muito de reconhecimento, mas também precisa-se muito de novas ideias, de ajuda. Então, delegar com sabedoria e assumir o crédito com responsabilidade é uma habilidade essencial para quem quer crescer, seja na carreira, nos negócios ou no âmbito pessoal. Essa forma de agir não é desonesta nem é manipuladora. Obviamente, muitas pessoas vão fazer sempre juízo de valores, um juízo até mesmo subjetivo, porque isso está e faz parte do mundo como um todo. Pessoas usam o trabalho dos outros e recebem um crédito a todo momento. E, além de tudo, se você quer crescer, como eu quero crescer, eu preciso entender que não vou fazer tudo sozinho. E ainda que eu não tenha uma equipe próxima a mim, eu preciso de outras mentes brilhantes me ajudando a construir minha posição e meu negócio. Então, talvez no passado você tenha deixado o crédito escapar, talvez você tenha se escondido atrás de um sentimento de falsa humildade, ou não soube se posicionar. A boa notícia é que isso é algo que nós podemos aprender. E a partir de agora nós podemos então escolher. Nós podemos continuar sendo aquele que faz tudo, mas que é esquecido, ou podemos nos tornar aqueles que fazem acontecer e sermos de alguma forma lembrados. Outra pessoa que fala muito sobre isso, Napoleão Hill, no seu livro Pense e Enriqueça, ele fala sobre isso, sobre um dos pilares do enriquecimento é você ter outras mentes com você, o qual ele chama de mindset. E outros autores contemporâneos também já escreveram sobre mindset. Você ter uma pessoa ou mais pessoas que vão te ajudar a suprir carências que você tem e a dar a você habilidades que você não tem. Então você pode fazer isso de várias formas, com pessoas próximas ou simplesmente unindo mentes. Mas, de alguma forma, em algum momento, você vai acabar direcionando todo esse esforço para o seu projeto, para o seu negócio e vai receber crédito por isso. Então, nós precisamos nos posicionar e saber usar aquilo que já foi feito por outras pessoas dentro dos nossos negócios e dando o devido crédito, mas sempre recebendo primeiramente o crédito, estando à frente de um projeto maior com pequenas coisas e pequenas contribuições dos outros. Se você pensar no mundo atual, você já tem isso em todo o tempo. Pessoas hoje usam a inteligência artificial, por exemplo, e levam crédito para aquilo que foi feito, certo?
escritórios, enfim, todo mundo acaba fazendo isso. Então a grande questão é, você pode não fazer por uma questão moral e achar que está roubando a ideia dos outros, ou você pode fazer, pegar o que já foi feito, colocar no seu projeto, usar com sabedoria, dar o reconhecimento devido, mas sempre colocar como parte da sua visão, parte do seu projeto, se posicionar em cima disso aí. Então é isso aí, chegamos ao final de mais um conteúdo extraído de livros aqui no canal Página por Página, transformando vidas página por página. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para você se inscrever no canal, não saia sem se inscrever. Peço para você também deixar sua curtida e compartilhar esse conteúdo. Sempre na descrição dos vídeos eu deixo alguns links de livros que eu indico você a ler, e livros também e e-books que eu mesmo fiz para ajudar você. Então dê uma olhada na descrição, adquira os livros que eu indico, compre os nossos produtos, eu tenho certeza que você vai estar nos ajudando também. Então, muito obrigado por estar aqui até este momento, nesse vídeo que foi um pouco longo, mas o assunto é bem interessante. Então é isso aí, enriqueça também usando a ideia dos outros, se posicionando de maneira ética, que tudo vai dar certo. Grande abraço e até o próximo vídeo.